Vamos aí à correção do exercício 4, tá certo? Vamos lá então. No enunciado eu tenho o seguinte, ó, uma sala de laboratório de pesquisas onde se pretende desenvolver uma cultura de bactérias teve sua temperatura ambiente T em graus Celsius modelada ao longo das 24 horas de determinado dia, pela expressão. E aí ele me dá a função que determina a temperatura da sala, tá? Percebam que é uma função trigonométrica relacionada a cosseno. Se fosse seno, a leitura seria a mesma, tá? Então, o gráfico dá uma senoide e eu sei que ela vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Ponto. Continuando. Assim, nesse dia, a temperatura foi superior a 22 graus Celsius durante um número máximo de horas consecutivas igual a... E aí ele dá as alternativas, tá? Bom, o que eu quero que aconteça? Eu vou partir da solicitação do exercício. Ele quer que a temperatura, em função de um certo tempo H, seja maior do que 22. Então, essa expressão aqui que determina a temperatura é que tem que ser maior do que 22. Eu vou escrever isso daí. Então, o 18 mais 8 cosseno de H mais 9 sobre 12. Tudo isso daqui vezes π tem que ser maior do que 22, tá? É isso que ele quer que aconteça. Professor, e esse H aqui na frente? Aqui está escrito H pertence ao intervalo de 0 a 24. Então, ele está falando que o H aqui, que é o horário, tá? Ele pertence ao intervalo de 0 a 24, que é o intervalo de um dia. Tudo bem? Nesse momento, não preciso me preocupar com isso. Eu só tenho que perceber que a resposta tem que estar nesse intervalo. Tem que ser um número entre 0 e 24. Legal? Bom, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma inequação, tá? Esquece agora a função. A parte da função trigonométrica, por enquanto, acabou. Eu tenho que agora achar o valor da letra. Lembrando que eu não vou ter uma resposta só, porque o maior do que 22 pode ser 22,5, pode ser 24, 25, 26, 27, tá? Qualquer valor que seja superior a esse, tá bom? Na verdade, não pode ser o 27, né? Porque ele falou que o H de 0 a 24. Então, eu sei que o meu H aqui vai ser um número maior do que 22, onde ele é no máximo 24. Legal? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos verificar aí qual que é o meu resultado. Tá legal? Bom, nesse caso aqui, então, para achar H, eu vou isolar os valores. Tá certo? Então, continuando aqui. Eu vou pegar aqui, ó, e vou passando os números para o outro lado até que reste apenas o H. Ah, uma observação. O H pode ser menor do que 22, porque esse maior do que 22 é a temperatura, tá? Deixa eu anotar aqui, ó, para não criar confusão. O H não vai poder ser maior do que 24, mas ele poderia sim ser inferior a 22. Continuando então. Então vamos lá. Para isolar esse cara, eu vou copiar esse negócio aqui, ó. Vou trazer ele aqui e tudo isso daqui vai ter que ser maior do que 22 menos 18. Então, na primeira passagem, peguei o 18 que estava somando, passei subtraindo, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa subtração, tá? E o resto fica igualzinho. Então, eu vou copiar esse negócio de novo aqui, ó. Vou aproveitar o que eu tenho de recurso aqui, para ganhar um pouco de tempo na escrita. Então, vai ficar esse negócio, que é o H e tudo mais, é maior do que 22 menos 8, 4. Bom, para isolar o H, preciso pegar agora o 8 e passar dividindo. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar esse. Então, mais uma vez, ó, essa parte aqui eu vou copiar, essa parte eu vou manter. Então, isso daqui vai ser mantido e o 8 vai passar para o outro lado. Então, do outro lado eu vou ter esse valor maior do que 4 dividido por 8. Eu poderia até dividir o 4 pelo 8 e achar um decimal. Eu vou trabalhar com a própria fração, então só vou simplificar, dividindo em cima e embaixo por 4. Aí eu vou ter que isso daqui é maior do que meio, que
que é o resultado aí da simplificação do 4 e do 8 pelo próprio 4, tá bom? Bem, para que isso seja maior do que meio, o que tem que acontecer? Isso daqui, ó, pessoal, quando eu calculo cosseno, seno, isso daqui é um certo ângulo, tá? Que eu vou chamar de x aqui. Então, o que eu quero saber é o cosseno de que ângulo é maior do que meio, tá bom? Então, eu quero saber qual é o ângulo cujo cosseno é maior do que meio. Essa parte nós vamos fazer na próxima folha, tá certo? Porque aqui vai ficar muito apertado. Então, vamos lá, deixa eu copiar isso daqui. E vamos à próxima página. Bom, então vamos voltar ao que eu preciso. Eu quero, então, nesse caso, ter o cosseno de um certo ângulo x maior do que meio. Bom, o que é o cosseno? O cosseno é a distância horizontal que eu me locomovo a partir do zero, tá? Que é o centro aqui do sistema de eixos coordenados. Bem, como o cosseno é positivo, aqui o meio é positivo, então eu vou andar para a direita. Eu vou demarcar o meio. Bom, se o raio vale 1, meio é mais ou menos a metade. Então, para mim, o meio vai ser por aqui. Então, aqui, ó, o meu cosseno de x é igual a meio, tá certo? E aí eu tenho, então, nesse ponto aqui em cima e nesse ponto aqui embaixo, o cosseno igual a meio. Para que o cosseno seja meio, vamos fazer uma anotação aqui, ó. Então, o cosseno de x é igual a meio quando o x é igual a, lembrando lá da tabela do 1, 2, 3, 3, 2, 1, 60 graus. Exatamente, tá? Então, para que o cosseno seja meio, x é igual a 60 graus, ou em radianos, π sobre 3. Então, aqui nesse ponto, eu teria o π sobre 3, tá? Aqui no começo da volta é 0, se eu estiver no final da volta é 2π, e esse arco aqui, ó, tá? O 2π equivale a 6π sobre 3, pensando em ter uma fração com denominadores iguais. Esse intervalo aqui é o mesmo que esse, que é o próprio π sobre 3, então aqui eu tenho o 5π sobre 3. Poderia colocar o menos π sobre 3 também, mas eu não vou fazer isso, porque ele pede lá atrás, tá? Que o intervalo de horas seja consecutivo. Olha só, vou voltar um pouquinho no enunciado. Então, olha o que ele coloca. Nesse dia, a temperatura foi superior a 22 graus durante o número máximo de horas consecutivas. Isso é importante, tá? Então, vamos voltar aqui para o gráfico. Então, aqui eu quero pegar um intervalo que ele tenha começo e tenha fim, e seja um intervalo só. Nesse sentido, se eu pegar do 0 ao π sobre 3, eu estou no começo da volta. Do 5π sobre 3 até o 2π, eu estou no final da volta. Esses intervalos são separados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o final da primeira volta, eu vou partir do 5π sobre 3 e vou continuar. Então, ó, do 5π sobre 3 saí, andei 1π sobre 3. Cheguei no 6π sobre 3. Aí eu vou continuar. Vou andar mais 1π sobre 3. Tá? Se do 6π sobre 3, que é aqui, ó, tô no começo da segunda volta, eu andar mais 1π sobre 3, onde que eu chego? No 7π sobre 3. Então, eu não vou trabalhar com o intervalo de 0 a π sobre 3. Poderia, tá? Mas eu vou trabalhar com esse intervalo aqui, ó, do 5π sobre 3 até o 7π sobre 3. Por quê? Nesse intervalo aqui, ó, eu vou marcar aqui e fazer aí esse desenho tosco aí, azul, tá bom? Qualquer ponto que eu tomar, se eu tomar esse ângulo aqui, ó, o cosseno tem essa medida. O que eu garanto sobre essa medida do cosseno em relação a esse cosseno de x? Ele com certeza é maior, tá? Então, esse é um valor, esse é um cosseno de x que é maior do que meio, com certeza absoluta. É exatamente isso que eu quero. E então, em qualquer região dessa cobrinha azul que eu fiz aí, qualquer ponto que eu pegar, eu vou ter um cosseno maior do que meio, tá? Então, é nesse intervalo que eu quero trabalhar. Então, o meu ângulo x, tá? Ele vai ter que ser maior do que os 5π sobre 3 e menor do que os 7π sobre 3, tá certo?
Lembrando, professor, poderia trabalhar com o 0π/3? Poderia, não tem problema. Só que a resposta ia ficar um pouco estranha. Aí você ia ter que multiplicar a resposta por 2, porque você teria 2 intervalos separados. Fazendo dessa forma, você tem um intervalo só e você já atende a solicitação do exercício de ter horas consecutivas. Por quê? Para eu ter uma contagem de tempo consecutivo, eu vou ter que ter uma associação em ângulo aqui, porque é o ângulo que vai determinar a hora, consecutiva também. Eu preciso ter um intervalo só. Legal? Aí o exercício na resolução fica mais consistente. Então vamos lá, quero resolver isso daqui então. Então agora esquece novamente a parte do ciclo trigonométrico e vamos pensar agora só na equação. Então eu quero que o x, que é esse ângulo aqui, seja maior do que 5π/3 e menor do que o 7π/3. Então eu vou pegar isso daqui, ó, tudo que está aqui dentro do colchete, tá? E é isso daqui que vai ser maior do que 5π/3, menor do que 7π/3. Então, é essa expressão que eu tenho que resolver. Tá certo? Bom, como é que eu resolvo essa inequação? Aqui eu tenho uma inequação dupla. Eu tenho o sinal de menor de um lado, eu tenho o sinal de menor do outro, tá? Eu vou ter que resolver passando os números para os dois lados. Então, ó, o meu objetivo é achar o H, eu tenho que deixar o H sozinho. Eu tenho que tirar todos os números que estão associados aqui no meio ao H para a esquerda e para a direita. Então, por exemplo, 12, eu vou ter que tirar para a esquerda, eu vou ter que tirar para a direita. O π, vou ter que tirar para a direita e vou ter que tirar para a esquerda também. Como é que eu tiro os números daqui? Sempre com a operação inversa, tá? Então, é o que nós vamos fazer agora. Então, eu vou pegar os 5π/3. E os 5π/3 vai ser multiplicado por 12 e dividido por π. Por quê? O 12 aqui está dividindo, ele passa multiplicando. O π está multiplicando, ele passa dividindo. E o que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer lá do outro lado também. Então, eu vou pegar os 7π/3 e vou multiplicar por 12 e dividir por π. O que vai sobrar no meio por enquanto? O h mais 9. Tá certo? Então, vamos às contas. Bom, quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu posso sempre multiplicar ou dividir aquilo que eu quiser na ordem que eu quiser. Contanto que na divisão eu divida um de cima por um de baixo. Então, eu vou dividir o π pelo π, vai dar 1. E o 1 na multiplicação, ele não muda nada. Então, é como se eu fizesse um cancelamento dos valores. Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Ainda posso fazer o seguinte. Posso dividir o 12 pelo 3. 12 dividido por 3, 4. Aqui do lado a mesma coisa. 12 dividido por 3, 4. Bom, depois de simplificar as operações, o que sobrou? 5 vezes 4, 20, que é menor do que h mais 9, que é menor do que 7 vezes 4, 28. Percebam que eu tenho um intervalo com bastante coerência, tá? Eu parto do menor e vou até o maior. Para terminar, mais uma vez, ó, eu tenho que tirar esse 9 daqui. Então, o 9 vai passar tanto para a esquerda quanto para a direita. Como ele passa? Operação inversa. Então, eu vou fazer de um lado 20 menos 9, que é menor, e do outro lado também vou fazer o 28 menos 9. Então, ó, mais uma vez, o 9 passou para a esquerda, o 9 passou para a direita. Legal? Bom, para a gente terminar, então, basta fazer essas operações, eu vou ter o intervalo onde o H vai determinar uma temperatura superior a 22, tá? Então, vou ter os horários onde essa temperatura superior a 22 acontece. 20 menos 9 é 11, 28 menos 9 é 19. Então, entre as 11 e 19 horas, tá certo? Eu vou ter uma temperatura superior a 22. Vou marcar aqui essa resposta e vou levar ela lá para a primeira folha para a gente verificar a alternativa. Então, vou voltar na folha anterior. Vou colocar essa resposta aqui, ó. Então, entre 11 e 19, tá? Eu sei que a temperatura vai ser superior a 22, que foi o que ele pediu. No entanto, ele quer saber o máximo de horas consecutivas onde isso acontece. Entre 11 e 19 horas,
eu tenho um intervalo de 8 horas. É só fazer 19 menos 11, tá certo? Portanto, a alternativa correta é o item 4, beleza? Tá aí feita então a correção comentada do exercício 4. Valeu, pessoal!